Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, primeira semana do tempo comum. Vamos meditar o Evangelho da Santa Missa hoje, segundo Marcos. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: Se queres, tens o poder de purificar-me. Irado, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Eu quero ser purificado. Logo a lepra o deixou e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu logo, dizendo-lhe: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Então, a liturgia de hoje, da missa, apresenta a cura deste leproso. Na época de Cristo, a lepra era uma doença altamente contagiosa, não tinha cura. Então, quem contraía essa doença era obrigado a sair fora da cidade, do convívio social, do templo, da sinagoga, não podia frequentar a comunidade dos filhos de Deus. Estava como que excluído, excomungado. Era obrigado a morar fora, no meio dos matos, nos desertos, sozinho, maltrapilho, numa situação de solidão, de isolamento terrível. Ainda com um sino na roupa, para que ao locomover-se o sino tocasse, se algum desprevenido estivesse por ali, pudesse fugir, sabendo que por ali tinha um leproso. E se alguém se aproximasse, ele era obrigado a gritar: leproso, leproso, leproso. Imaginas então tu esta situação. Que vida desgraçada. Que solidão. Ia morrendo aos poucos. A lepra ia carcomendo as pessoas. As pessoas iam morrendo aos poucos numa solidão, sozinhas, numa tristeza terrível. No fundo, o que a lepra faz no corpo é um pouco o que faz também o pecado na nossa vida. O pecado também nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos, das pessoas, da vida da igreja, da vida da comunidade cristã. O pecado não é algo bom que Deus proibiu. Não, o pecado leva à morte. O pecado leva a essa solidão, a esse individualismo, a esse isolamento, a este egoísmo. O pecado é uma lepra. A lepra é a imagem do pecado. Mas qual é a boa notícia desta liturgia de hoje? A boa notícia é que Jesus Cristo tem poder sobre a lepra, sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo, sobre as doenças, sobre o demônio. Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é o Kyrios. É o Senhor dos vivos e dos mortos. De modo que tudo está submetido a Cristo. E Ele vem ao encontro do leproso. Ele mesmo diz: Eu não vim atrás de sãos, eu vim atrás dos doentes, eu vim atrás da ovelha perdida, eu vim atrás dos leprosos, eu vim atrás dos pecadores. Então Jesus se aproxima desse leproso que se ajoelha e grita: Se queres, tem o poder de purificar-me. Jesus fica bravo, até irado, porque tem muita compaixão. Fala: se queres, claro que eu quero. Claro que eu quero te purificar, que eu quero tirar você desse isolamento, desse individualismo, desse egoísmo. Quero tirar você dessa solidão, dessa vida vazia, solitária. Claro que eu quero. Como é que você pergunta? Eu vim para isso, eu sou Deus, eu te amo. Eu estou cheio de compaixão por ti. E estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero te purificar. Eu quero te salvar, eu quero te amar, eu quero te perdoar. Fica purificado. Imagina, Jesus rompeu com a lei, porque a lei proibia de se aproximar do leproso.
Mas Jesus não tem medo de se fazer leproso, como não teve medo de se fazer pecado por nós, carregando no seu corpo toda a lepra do mundo, carregando no seu corpo os pecados de toda a humanidade, cravando-os e matando-os na cruz. Para quê? Para que com o seu sangue nos lavasse, nos purificasse, nos reconciliasse com Deus, com a igreja, com os irmãos, nos tirando dessa situação de egoísmo, de distanciamento. Irmãos, não tenhamos medo de reconhecer que somos pecadores, porque o primeiro passo para a cura da lepra, para a cura do pecado, é se reconhecer pecador, leproso. E pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, cura-me, tira-me dessa lepra, tira-me desse pecado que me mata, que me destrói, que me deixa tão egoísta, só pensando em mim, no meu próprio eu, no meu egoísmo. Me tira dessa situação de sempre estar buscando a mim mesmo, as minhas vontades. Me ajuda a sair dessa lepra, Senhor. Grita, e o Senhor bondoso escuta. E o Senhor bondoso, cheio de compaixão e de misericórdia, te estende a mão, e te levanta e te ressuscita, e te tira desses pecados, desse vício, dessa escravidão, te colocando de novo em comunhão com Deus, com os irmãos, com toda a igreja, irmãos. Então é importante nós não termos medo de nos reconhecermos pecadores diante de Deus e da igreja. E o que Jesus diz para esse homem: você está purificado, você está curado, mas vai te apresentar ao sacerdote para cumprir toda a lei. Então vai te apresentar ao padre e só confessa: é verdade, eu sou um leproso, eu estou cheio de pecado, cheio de maus pensamentos, cheio de egoísmo, cheio de mágoa no coração, cheio de murmuração, cheio de julgamentos, cheio de maus desejos, de maus pensamentos, cheio de falta de amor. Vai te apresentar ao padre e confessa. Ali é Cristo que te acolhe, vai te dar o perdão, vai te dar a reconciliação, vai te tirar dessa solidão, desse distanciamento, dessa lepra que te aparta da comunhão, da união. E nós temos muito que confessarmos, sim. É só olharmos para dentro de nós com verdade e veremos que o nosso coração está cheio de lepra. Que todos nós precisamos do perdão, da misericórdia do Senhor, para ir, mas não ter medo de reconhecer, de confessar, e o Senhor te dará o perdão. Ele é o Cordeiro de Deus que carrega com toda a nossa lepra, com todo o nosso pecado, porque nos quer reconciliados com Deus, com a igreja e com os irmãos. Alegria! É uma boa notícia hoje que o Senhor vem ao nosso encontro, mesmo nós sendo pecadores. Ele se faz pecado por nós, para destruir o nosso pecado e nos dar a reconciliação e uma vida nova. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.